Paz de Deus, irmãos amados, começando aqui mais um vídeo com a graça e a misericórdia do nosso bom Deus. A palavra que o Senhor traz para nós no dia de hoje se encontra em 2 Crônicas, capítulo 16. Vamos à leitura com a ajuda de Deus. No ano 36º do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá e edificou a Ramá para que ninguém deixar sair nem entrar Asa, rei de Judá. Então tirou Asa a prata e o ouro dos tesouros da casa de Deus e da casa do rei, e enviou a Ben-Hadad, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: Aliança há entre mim e ti, como houve entre meu pai e o teu. Eis que te envio prata e ouro, vai, pois, a aniquilar a tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que se retire de sobre mim. Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa e enviou o capitão do exército que tinha contra a cidade de Israel, e feriram a Gion, Dan e Abel-Mai, e todas as cidades de munição de Naphtali. E sucedeu que, ouvindo Baasa, deixou de edificar Ramá e não continuou a sua obra. Então o rei Asa tomou todo o Judá, e eles levaram pedras de Ramá e a sua madeira com que Baasa edificara. E edificou com isso Gebá, Mispá. Naquele mesmo tempo veio Anani, e o vidente. E Asa, rei de Judá, disse-lhe: Porquanto confiaste no rei da Síria, e não confiaste no Senhor teu Deus? Portanto, o exército do rei da Síria escapou da tua mão. Porventura não foram os etíopes e os líbios em grande exército com muitíssimos carros e cavaleiros? Confiando tu, porém, no Senhor, ele os entregou nas tuas mãos. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar ser forte, para com aqueles cujo coração é perfeito, para com ele nisto, pois, procedeste loucamente, porque desde agora haverá guerra contra ti. Porém Asa se indignou contra o vidente e lançou-se na casa do tronco. E o lançou na casa do tronco, porque disto grandemente se alterou contra ele. Também Asa no mesmo tempo oprimiu algum dos povos. Eis que sucessores de Asa, tanto os primeiros como os últimos, estão escritos no livro dos reis de Judá e Israel. E caiu Asa doente de seus pés no ano 39 do seu reinado. Grande por extremo era sua enfermidade, e contudo na sua enfermidade não buscou o Senhor, mas antes aos médicos. E Asa dormiu com seus pais e morreu no ano 41 do seu reinado. E o sepultaram no seu sepulcro que tinha cavado para si na cidade de Davi, e havendo deitado na cama que se enchera de cheiros e de especiarias, preparadas segundo a arte dos perfumistas, e fizeram-lhe queima muito grande. Amém. Louvado seja o Senhor por essa palavra. Meus amados, essa palavra nos traz um pouco da trajetória de Asa, né? Asa foi um rei que reinou depois da morte de Robão. Robão era o filho de Salomão. Então, depois que morreu Davi, aí veio Salomão, reinou. Depois de Salomão veio Robão. Depois que Robão morreu, foi que se levantou Asa, filho dele, para governar. Porém, no início do seu reinado, ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, né? Fez tudo o que agradava ao Senhor, caminhou nos seus caminhos, destruiu ali altares de deuses pagãos, né? Que no tempo de Robão, que era o pai dele, tinha construído. Ele destruiu e caminhou, né? Com seu coração alinhado às coisas de Deus. E nisso, no percurso final do seu reinado, ele cometeu aqui uma falha, né? Que ele se uniu aqui, subornou, né, o rei da Síria, ofereceu a ele lá tesouros, até mesmo da casa de Deus, né? Retirou tesouros, ouro, ali prata, para oferecer a ele em troca de que ele quebrasse a aliança que ele tinha feito com outro rei. Nisso vemos o que ele fez aqui foi mal aos olhos do Senhor, né? Porque ele procurou outros caminhos em vez de buscar a Deus. Aqui vemos que o Senhor se entristeceu com ele. Então vemos aqui que o Senhor, né, levantou Anani para que viesse, né, com a palavra para Asa.
a fim de que ele reconhecesse o seu erro e voltasse atrás, né? Pedisse perdão, se arrependesse do seu mau caminho, da decisão tomada, porque Asa era uma pessoa que tinha caminhado segundo a vontade de Deus, né? Até o nível dele ter caído aqui, até o ponto que ele caiu nessa falha. Mas quem de nós, né, não falha nesse mundo, né? O Senhor diz que Ele olha para todos os habitantes da terra e não há um só que não peque. Então todos nós cometemos falhas, cometemos erros, mas o bom é que a gente sempre reconhece e volta para Deus, né? Reconhecendo a nossa falha, a nossa fraqueza e pedindo ao Senhor misericórdia, né? Que perdoe nossos pecados, para que assim venha gerar um renovo, né? Da parte dos céus em nossas vidas e assim possamos continuar caminhando com o Senhor. Mas infelizmente aqui não foi o que Asa fez, né? Ao contrário, ele se indignou aqui com um aviso, né? Que Anani tinha dado a ele e até o prendeu. E não se prostrou ao Senhor para pedir perdão, para que viesse curar ele da enfermidade que ele estava. Tanto que aqui Nera diz que era uma enfermidade gravíssima, né? Que ele tinha nos pés. E ele sabia que poderoso era o Senhor para o libertar, né, daquela enfermidade, para renovar ali a situação que ele se encontrava. Só que eu não sei o que é que ele deve ter sentido, talvez por arrogância ou ao ter se desviado do caminho de Deus a um nível de que ele não quisesse ter mais nada com Deus, porque tem pessoas que pecam, que a pessoa vai lá alertar, né, sobre o perdão do Senhor na vida dela, sobre a chance de recomeço, de renovo, e essas pessoas às vezes estão tão num lamaçal, meus amados, tão grande, que não quer ouvir mais o que é do céu, que prefere perecer ali naquele estado que se encontra, que aqui foi a situação desse rei Asa, né? E é triste porque em nossas vidas o Senhor, ele fala que a misericórdia dele se renova todos os dias. Esse é o motivo da gente não ser consumido pelos nossos pecados. Então, cada novo dia é uma nova chance, é um novo perdão, é uma chance de recomeço, de renovo. Todos os dias o Senhor nos dá essa chance, mas nem todos nós queremos, né? Tem deles que às vezes não quer porque prefere viver no mundo do pecado, né? Viver no lamaçal mesmo que se encontra. E outros às vezes não é nem porque quer, mas pensa que o seu erro, a sua falha é tão grande que o Senhor não vai mais ter misericórdia dele, não merece mais o perdão de Deus, não merece mais o favor de Deus. E o Senhor, Ele não nos diz dessa forma, né? Isso são coisas que o inimigo lança em nossa mente para a gente acreditar e crer que a gente não tem mais o favor de Deus sobre nossas vidas. Que a sua vida é aquilo ali e você tem que se conformar com aquilo e pronto, é o seu fim. E isso é uma mentira que o diabo conta para nós todos os dias. Que as lutas que a gente a gente não deve buscar a Deus, a gente não deve clamar a Deus, porque o Senhor não vai usar de misericórdia, o Senhor não vai perdoar. Meus amados, o Senhor, a misericórdia dele, ele diz que é como se medisse da terra ao céu. E ela se renova sobre nossas vidas todos os dias. Então, independente da falha que você tenha cometido, do erro, poderoso é o Senhor para trazer renovo, perdão, restauração, cura, libertação em qualquer área da nossa vida. Então, não se apegue a essas feridas que está em você ou algum erro, alguma falha que você tenha cometido. Volte para o Senhor, porque tenha certeza que Ele está de braços abertos. Se assim tiver com o coração sincero para perdoar e para restaurar qualquer área da sua vida. Porque nós temos um lado espiritual, mas também temos um lado carnal. E é natural que às vezes a gente, a nossa caminhada, acabe tropeçando aqui ou ali, mas que possamos sempre, meus amados, reconhecer o nosso erro, a nossa falha e estar prostrado ao Senhor pedindo perdão. Aqui Asa não quis fazer isso, né? Acabou terminando seus dias de uma maneira triste, sendo que ele tinha começado tão bem, né? No caminhar com o Senhor, que é muitos de nós, né? Às vezes nós nos convertemos a Deus e o nosso caminhar ali é cheio de coisas boas, né? Aquele sentimento fervoroso das coisas do céu, a vontade de servir a Deus, de louvar, de fazer uma obra ou outra que agrade ao Senhor. Mas às vezes a nossa caminhada acontece ali um tropeço, uma falha, e aí a gente começa a ficar oprimido, achando que o que fez é algo tão
ruim aos olhos de Deus, que não merece mais o perdão, não merece mais a chance de recomeço. E não é assim. O Senhor não nos olha como olha o homem, e isso é bom. Louvado seja o Senhor por isso, porque todos os dias a gente comete erros e falhas a todo tempo. Mas louvado seja o Senhor, porque a misericórdia dele se renova sobre nossas vidas todos os dias. Então que possamos, meus amados, voltar para Deus, ter a certeza que seja lá o que a gente estiver passando, poderoso é o Senhor para transformar todas as coisas. E o que é maldição, ele torna bênção, o que é bênção, ele torna maldição, assim ele queira. Porque tudo está sob o controle do nosso bom Deus. Amém? Então foi essa, meus amados, a palavra que o Senhor traz para nós no dia de hoje. Que o Senhor venha ministrar ainda mais ao coração de cada um de vocês. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.